Bom dia, segundo ano. Como é que vocês estão, meus amores? E aí, vamos para mais uma aula, não é isso? Olha, vejam só, tia, como tia disse, deixa eu me aproximar mais. Como tia havia falado, nós vamos reiniciar todo o conteúdo, tá bom? Então, eu vou explicar assuntos que nós já vimos, até porque nós já fechamos todos os dois livros, o 1, caderno 1 e o 2. Portanto, a gente vai começar do início todo novamente, até fechar novamente o caderno 2, ok? Tudo bem para vocês? Olhem só, na última atividade nós trabalhamos as escolas, né? Algumas características físicas, diferenças de uma para outra. E agora a gente vai adentrar um pouquinho mais sobre escolas indígenas, exatamente, né? Lembram das escolas indígenas? O que é que as crianças costumam aprender nas escolas indígenas? Exatamente. Pois é. Olha só, até tia colocou aqui fez na folha de ofício alguns temas que a gente vai trabalhar nessa nossa aula. Lembrando que, só para a gente dar uma refrescada na cabecinha, lembrando que as escolas indígenas, elas ensinam aos seus índios, né? Índios e índias, o mesmo que nós aprendemos. Exatamente. O diferencial é que essas escolas, ao invés de estarem no espaço, digamos assim, na cidade, como nós temos as escolas que a gente conhece, municipal, as públicas, elas vão estar dentro da aldeia. As escolas, elas não irão estar dentro das zonas urbanas, elas estarão dentro das aldeias. São salas de aulas, dependendo. Aqui nós temos uma ilustração como se fosse uma oca, né? Mas, assim, elas podem ser também feitas de cimento, tá? Essa escola não quer dizer que tenha que ser como uma oca. Possa ser também, possa ser de maneira rústica, mas ela também pode ser construída com material que nós utilizamos para a construção de nossas casas, não é isso? Pois bem, o que é que a gente precisa saber sobre as escolas indígenas? Primeira coisa entre elas é que eles aprendem, assim como nós, todas as matérias. Matemática, português, história, geografia, certo? Aprende todas essas matérias. O que é de interessante é que eles aprendem, em especial, os costumes da população indígena. Os costumes e a linguagem, os dialetos. Dialetos seriam as linguagens, certo? Olhem aqui. Línguas. Então, vejam bem, as crianças e os jovens indígenas, eles irão aprender o dialeto indígena, certo? Veremos que eles terão sua alimentação diferenciada das nossas. Por que diferenciadas? Vejam bem, a diferença da alimentação indígena para a nossa, ela é mais constituída de alimentos mais naturais, certo? Como a extração de alimentos tirados da natureza. Estamos falando de frutas, né? Da agricultura, porque eles também irão plantar para poder se manter. Essas plantações vão variar entre legumes, verduras, frutas, entre outros tantos, tá? A pesca, a caça também estão incluídas na questão da alimentação dos indígenas. A vestimenta logicamente que vai ser um pouco diferenciado dos nossos, da nossa vestimenta. Isso depende do que, tia? Depende do índio, da aldeia, se ele não foi civilizado. Como assim? Civilizado eu estou dizendo no sentido em que há grupos indígenas em que eles se vestem normalmente como nós, como temos o hábito de vestir calça, blusa, camisa, vestido, saia, enfim. E há algumas aldeias, alguns grupos indígenas que mantêm ainda a tradição de se vestir como antigamente,
porque essas pessoas ainda não foram, digamos assim, eles não tiveram contato diretamente com a população urbana. Então eles mantiveram ainda seus costumes, esses costumes de se vestir usando tangas, usando saiotes, usando miçangas e certos tipos de folhagens que possam cobrir os seus órgãos genitais, certo? Ou então os seios para as meninas, compreende? Ou dependendo do tipo de aldeia, eles também podem ficar nus, porque é uma questão cultural, não é uma questão, digamos assim, de haver entre esses povos uma malícia ou haver vão andar nus com o objetivo de ser pejorativo, não. É uma questão cultural. Os povos indígenas é uma questão cultural. Quando a gente fala nas línguas, nas linguagens dos indígenas, temos que ressaltar algo bem interessante. Vejam bem, a gente tem que voltar lá no passado e ir até os portugueses, exatamente. Por que, tia? Vejam bem, quando os portugueses vieram para o Brasil, os indígenas eram em uma grande quantidade, eles eram os primeiros povos a habitarem o nosso território e eles possuíam seus costumes, forma de falar, a forma deles se comunicarem, que eram os dialetos, que eles compreendiam uns e aos outros. E quando os portugueses adentram o Brasil, eles vão retirando, vão possuindo esses indígenas de forma a tentar escravizá-los, de forma a tentar dizimá-los, que houve uma dizimação imensa de indígenas nessa época, e com isso foi retirado também a forma deles se comunicarem, os dialetos, as palavras que eles tinham o hábito de se comunicarem foram sendo retiradas. Foi instituído entre os indígenas o português, certo? E para falar em português, nem todas as palavras que nós hoje nos comunicamos, elas são de origem portuguesa. Não, não são. Muitas palavras as quais nós falamos, como urucum, bauru, gambá, essas palavras que tia acabou de citar são palavras de origem indígena, certo? Do tupi, que é justamente a origem dialética desses índios, ok? Então, olha só o que nós observamos. Nós observamos as línguas dos índios, a forma como eles se expressam, a alimentação, tá? Alimentação que vai ser mais rica em alimentos naturais, extraídos da natureza, vão ser a caça, vão ser a pesca, tá? E as vestimentas, como tia falou, que muitos deles ainda hoje, eles ainda procuram se vestir, algumas aldeias procuram ainda manter a tradição do seu vestir. O cocá, né? Que são feitos de penas, algumas vestimentas para cobrir as genitálias, que também são feitos de cascas, de folhas. Ok, gente? Então isso é cultural, isso faz parte da nossa história, certo? Não é nada independente, pelo contrário. Nós somos uma mistura de diversos povos, entre eles africanos, portugueses e indígenas. E os índios, que foram os primeiros povos a estarem aqui no Brasil, muitas terras brasileiras pertencem mais a eles do que a outros povos civilizados, ditos civilizados, tá? Isso eu quero que vocês, pelo menos, reflitam um pouquinho. Visto isso, tá, meu amor? Nós vamos ver o quê? Nós vimos a educação, como ela é imposta pelos índios, a forma como eles aprendem, o que eles aprendem, assim como todos nós, todas essas matérias. E vimos também que ainda há o costume, ainda há o hábito de empregar nas aldeias indígenas
o aprendizado das suas línguas e dos seus costumes e culturas. É algo que não pode ser desvinculado, não pode ser retirado. Isso é cultural. Isso é cultural dos povos indígenas, certo? Isso é legalizado, vamos dizer assim. Nenhum juiz, nenhuma autarquia pode, digamos, tirar ou tentar tirar essa essência dos povos indígenas, ok? Entendidos até aí? Espero que sim. Olhe, com isso, tia vai fazer a atividade e vai enviar para vocês em PDF, certo? Em relação a esse assunto, não se preocupem. Tia está explicando direitinho para que vocês entendam, assimilem bem o conteúdo para que a gente possa fazer a resolução das atividades. Continuando, nós vamos agora ver esta palavra aqui, que eu sei que algumas pessoas devem estar recordando ela. Eca. Eca, que dá sentido a algo que a gente não gosta, que tem um certo nojo, não é isso? Mas na realidade, o eca, aqui como ela está, cada letrinha tem um significado. Como ela é uma palavra muito grande, se a gente for anotá-la, ela diminuiu para a palavra eca, mas cada letra tem o seu sentido. Então, vamos entender qual é o sentido dessa palavra. Vejamos. E de estatuto, C de criança e A de adolescente. Juntando estatuto da criança e do adolescente. Exatamente isso que tia falou. E ao falar do ECA, nós temos que falar também da democracia, né? Talvez tia não tenha dito isso em aulas anteriores, mas isso é importante que vocês saibam. Para que houvesse esse estatuto, teve que haver a democracia. A democracia foi justamente a ligação de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A democracia que nós estamos falando é o povo, a população como um todo, entrar em acordo para que algo passe a existir, passe a ser legalizado e passe a ser punido se for necessário. O ECA tem como objetivo, justamente, como aqui diz, Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção desses indivíduos. Como assim? Por exemplo, uma criança ou um adolescente, ela não tem obrigação de trabalhar. Isso é falta, isso é fora da legalização, certo? Isso não está coerente. Uma criança e um adolescente, as prioridades que ele tem que fazer, que ele tem como obrigação, é estudar, brincar e ter um convívio familiar saudável. Então o ECA vem com esse objetivo, vem com essa legalização para todas as crianças e adolescentes, certo? Então o ECA é um estatuto e ele está legalizado, certo? Quando a gente fala em democracia, essa democracia foi formada pelos 3 poderes, que nós iremos ver agora: executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes formalizaram esse estatuto para que as crianças e os adolescentes tivessem esse direito garantido. Então, se por acaso eu ou você vê uma criança que está trabalhando, temos que rever nossos conceitos, porque isso não é normal, isso não faz parte da vida de uma criança ou de um adolescente. O que faz parte da vida de uma criança e de um adolescente é ela ter uma família onde ela possa se sentir segura, ter estabilidade emocional. O que uma criança e um adolescente tem que ter, o direito dele é de ir e de vir, o direito dele é de estudar e de brincar, certo? Logo mais, na vida adulta, sim, ele vai ter o compromisso de trabalhar, de se formar, de ter atividades técnicas em que ele possa
se preparar para um outro emprego, tudo isso. Mas por enquanto é isso que vocês aí em casa e assim como outros jovens têm como obrigação, certo? A democracia que Tia está falando, ela está correlacionada a esses três poderes aqui, ó. Legislativo, executivo e judiciário. Eu vou explicá-los, tá? Como é que funcionam esses três poderes. Esses três poderes fazem com que um não se sobreponham ao outro, tá? Ou seja, ninguém vai estar em cima de ninguém aqui. Todos são de formas igualitárias, porém com funções distintas. Vejamos, por exemplo, o legislativo, que é o primeiro que está aqui. Quem são os que coordenam o poder legislativo e suas funções? O legislativo estão senadores, deputados federais e estaduais e vereadores municipais. Sabe aquele vereador que de repente você já ouviu falar, que está aqui no nosso município? Pois bem, ele faz parte do poder legislativo, exatamente. Ok. E a função? A função dessas pessoas em cada um desse setor são formular e aplicar as leis. Ou seja, eu elaboro um projeto em que eu vou beneficiar determinada comunidade a ter água e saneamento básico. Então, eu estou formulando uma lei, eu estou formulando uma ideia, um projeto. Diante disso, serão aplicadas as leis para que aquela comunidade possa ter essas atividades funcionando, para que seja garantido maiores e melhores qualidades de vida a todos, tá? Quando a gente fala em executivo, o executivo, nós teremos quem fazendo essas atividades? O presidente, o governador e o prefeito da nossa cidade, o nosso presidente Bolsonaro. Entendem? Então, o executivo está interligado às pessoas, o presidente, o governador e o prefeito, certo? Pois é. E quais são as atividades que eles têm que operar? Vejamos: administrar, gerenciar e aplicar as leis. Se o executivo, o legislativo dá as ideias, formula os projetos, então este outro, que é o executivo, ele vai aplicar essas leis. Essas leis farão com que elas aconteçam, certo? Serão eles os responsáveis para que essas leis possam realmente acontecer. Por fim, nós temos o judiciário. O judiciário serão os ministros e os juízes. Exatamente, ministros e juízes. E qual é a função desse pessoal? Eles fiscalizarão as leis e punirão caso elas não estejam coerentes. Ou seja, um desvio de dinheiro, né? Lavagens de dinheiro. Se está designado para essa atividade não chega a ser concluída, então algo está de errado. Entendem, meus lindos? Por que Tia falou justamente nesses poderes? Para que vocês tomem consciência do que se trata, não precisam decorar, mas tomem consciência desses poderes porque eles existem em nosso país. E cada um deles possui seus administradores. E cada um desses administradores possui atividades respectivas aos seus cargos. Entendem isso? Bom, essa é a nossa aula. Com relação a estes pontos aqui que nós estamos falando sobre a nossa Constituição, ela está relacionada à democracia. Sim, a democracia. Por que democracia? Democracia, quando falamos a palavra democracia, é algo em que todos
o povo, a população, os ministros, os governantes, eles têm a intenção de interagir, de fazer com que as coisas possam andar da melhor maneira, e também nenhum desses que eu acabo de citar, legislativo, executivo ou judiciário, possa se sobrepor um ao outro. Pelo contrário, a ideia é que ambos possam andar de forma igualitária, com a intenção de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, certo? Foi por isso e por essas outras razões que o ECA surgiu. O ECA surgiu, o Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiu para que adolescentes e crianças tivessem o único direito de estudar, de ter uma família onde possa se apoiar emocionalmente e brincar e ser feliz, certo? Bom, fechando todas essas informações, eu espero que vocês tenham aprendido algo sobre isso. E seguido a isso, eu estarei mandando a atividade que vocês irão responder e me enviar no privado, tá bom? Então eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Nos veremos na próxima aula, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus e um abraço em cada um de vocês. Te amo a todos. Fiquem todos com Deus.